Mas professor, se liga em mais uma Dicas do Geo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo do Tocantins. Professor, o que eu preciso saber sobre o relevo? Bom, que o nosso relevo tem a presença de planalto, planície e depressão. Professor, o que é relevo de planalto, o que é relevo de planície e o que é relevo de depressão? Professor, planalto é relevo plano e alto? Não. Planalto é relevo sim de maior altitude, com altitude superior a 300 metros, podendo ser plano ou acidentado. Isso é planalto, com altitude que supera 300 metros. Vou tentar buscar um rascunho aqui para você entender. Aqui eu tenho um relevo mais alto, plano ou não, acidentado ou plano, desde que a altitude seja superior a 300 metros. Aqui, ó, altitude em relação ao nível do mar superior a 300 metros. Isso é planalto. Aqui na parte mais alta eu tenho planalto. Professor, e o que é planície? Altitude inferior a 100 metros. Altitude inferior a 100 metros é relevo de planície. Professor, e o que é depressão? Depressão é aquele relevo suavemente inclinado, interligando o planalto à planície. Aqui eu tenho a área de depressão. Compreendeu o que é planalto? Planalto, relevo mais alto, com altitude que supera 300 metros. Planície, relevo plano e baixo, com altitude inferior a 100 metros. E depressão, relevo suavemente inclinado, interligando planaltos à planície. Entendi o básico do relevo? Vamos agora classificar as principais serras que nós temos no estado do Tocantins. Professor, me explica. Olha aqui o mapa, olha aqui o mapa. Venha comigo. Aqui eu tenho a Serra do Estrondo. Lembrando que essa linha azul ao centro é o rio Tocantins, essa linha azul ao oeste, à esquerda, é o rio Araguaia. E daí, professor? E daí que aqui eu tenho a Serra do Estrondo, que passa lá em Paraíso do Tocantins. Ela vai do centro-sul do estado até a região mais ao norte, até o início do Bico do Papagaio. A Serra do Estrondo, portanto, é um divisor de águas entre as bacias do rio Araguaia. Tem rios que nascem na Serra do Estrondo e correm para o Araguaia, e a bacia do rio Tocantins. Olha aqui, ó, Serra do Estrondo, divisor de águas entre as bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Tranquilo? Professor, e a Serra do Lajeado, também chamada de Serra do Carmo? Essa serra passa no município de Lajeado, passa no município de Palmas, passa em Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama. Em relação a essa serra, o que tem sobre ela? Que está aqui ao lado de Palmas, a gente chama muito de Serra do Lajeado, em Palmas. Serra do Lajeado, o Carmo, tanto faz. O que eu tenho nela que é abordado na prova? Serra do Lajeado ou Serra do Carmo tem a presença de minério de ferro e pinturas rupestres. Se eu falo para você em pinturas rupestres, estou me referindo à Serra do Lajeado ou Serra do Carmo. Professor, onde é que eu tenho pintura rupestre em solo tocantinense? Olha, no município de Lajeado, no município de Palmas, no município de Monte do Carmo, já foram encontradas pinturas rupestres. E é claro, desde 2007, em 2007 divulgou-se uma jazida gigantesca de minério de ferro, uma reserva de minério de ferro no subsolo, na região envolvendo a Serra do Lajeado, ou chamada Serra do Carmo, a mesma serra que passa aqui em Itaquaruçu, que o povo chama de Serra de Itaquaruçu, certo? Professor, agora a Serra Geral, também chamada de Espigão Mestre. Serra Geral, meninos, está na divisa com o estado da Bahia. Lá na Bahia, professor, lá na Bahia nós temos, aqui eu tenho o estado do Piauí, né? Piauí. Lá na Bahia nós temos a presença a presença do Rio São Francisco. Então, na Serra Geral, nascem rios que correm para o rio Tocantins, nascem rios que correm para o São Francisco. A Serra Geral, portanto, é um divisor de águas entre a bacia do São Francisco e a bacia do rio Tocantins. Olha aqui, ó, Serra Geral, chamada de Espigão Mestre, divisor de águas das bacias dos rios Tocantins e São Francisco. Professor, mas a Serra Geral pega também essa região aqui divisa com o estado do Maranhão? Pega. E na divisa com o estado do Maranhão é pouco mencionado isso em prova, mas já foi mencionado. O nome dessa serra na divisa com o Maranhão, ela passa a ser chamada de Serra da Tabatinga. Serra da Tabatinga. Nada mais é do que a continuidade da Serra Geral pegando a divisa com o estado do Maranhão. Ok? Agora a Serra das Traíras. Professor, Serra das Traíras fica onde? Na divisa do Tocantins com o estado de Goiás. Lá em Arraias, lá em Paraná, nós temos a presença da Serra das Traíras. Professor, essa Serra das Traíras, o que tem de importante nesta serra? Bom,
1.340 metros de altitude, já caiu em prova. É o ponto mais alto do relevo tocantinense. Localizado onde, professor? No município denominado Paranã. Ponto mais alto do relevo Tocantins, em Paranã, 1.340 metros de altitude, na Serra das Traíras. Entendeu aí? Tranquilo? Pois é. Falamos um pouquinho sobre o relevo, é claro, a parte das serras. Na próxima Dicas do Geo você vai ver a continuidade do relevo tocantinense. Valeu!